essa experiência com o LHC pode demorar, enfim, a gente não se sabe dizer quanto tempo pode demorar, né? Por que é tão difícil chegar até, quer dizer, imagino que seja, né, muito, chegar ao resultado que se espera? É preciso calibrar a máquina? Como é que se... Infelizmente não dá para ser muito impaciente com esse tipo de pesquisa. Por quê? Vamos pensar um pouco nas dimensões dessa máquina. O LHC é a maior máquina já construída na história da humanidade. Tá? É um túnel de 27 quilômetros de circunferência, enterrado a 100 metros embaixo da Terra. Nesse túnel de 100 quilômetros de circunferência, prótons giram a velocidades próximas da velocidade da luz. Então, milhões, milhões e milhões de vezes por segundo. Tá? E esses prótons, então, colidem de cabeça com outros prótons. É como se fosse um cavalo indo numa direção, numa pista de corridas, e outro cavalo indo na direção oposta, na mesma pista de corridas, e eles, de vez em quando, batem de cabeça um no outro. Essas colisões, devido à famosa fórmula E igual a mc2, a energia dessas colisões pode ser transformada em novos tipos de matéria. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tirar fotografias dessas colisões para ver os pedacinhos da matéria que se espatifam uma na outra. Essas máquinas de fotografia são essencialmente as câmeras digitais mais sofisticadas do mundo. E elas são enormes. Elas são maiores do que um prédio de 6 ou 7 andares. Então você imagina só um prédio de 7 andares enterrado a 100 metros embaixo da terra. Esse prédio tem mais aço do que a Torre Eiffel, por exemplo. Tá? Porque o aço é usado para, vamos dizer assim, como um freio dessas partículas. A gente precisa parar elas para poder tirar uma foto delas, essencialmente. E esses detectores de partículas são muito complicados. Se a gente fosse colecionar os dados de cada uma dessas colisões, a gente ia ter uma pilha de CDs que ia daqui até a Lua em apenas algumas horas. Tá? Então, a coisa é de uma complicação gigantesca. E para fazer os prótons se comportarem direitinho e andarem nesse círculo de 27 quilômetros, você precisa de muitos ímãs, de magnetos muito sofisticados, que têm que funcionar a temperaturas de menos 270 graus Celsius. Então, a máquina é muito enrolada mesmo. E para ela funcionar é muito difícil. E para organizar os dados que vão sendo coletados nessas colisões, demoram anos. Então, mesmo que a gente possa vir a ter algumas pistas do que está acontecendo lá dentro em talvez 2 ou 3 anos, eu acho que para valer mesmo vai ser uma década antes da gente falar, agora a gente sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Só para te dar uma ideia, em setembro teve o primeiro teste do LHC e o teste foi super, né, teve maior sucesso. Há 2 semanas quebrou um problema lá, teve um problema num dos magnetos do LHC, tiveram que fechar a máquina até março, ou seja, até março de 2009. Ou seja, a coisa é enrolada mesmo e a gente tem que ter um pouco de paciência. Paciência mesmo, né? Também quem esperou 13, 14 bilhões de anos, né? Exatamente. Bom, e falar em máquina, queria falar um pouquinho sobre o Hubble e, na verdade, o substituto do Hubble, né? O Hubble vai ficar no espaço até 2013, é o que enfim, a previsão que se tem. Será substituído por um outro telescópio espacial muito, muito, muito mais moderno. Que tipo de imagens os pesquisadores esperam obter desse novo telescópio? Então, quanto mais poderoso o telescópio, 2 coisas acontecem. Primeiro, você pode ver cada vez mais longe, tá? Cada vez mais longe mesmo. Então, por exemplo, hoje em dia, usando o nosso atual telescópio espacial Hubble e outros telescópios que, aliás, estão lá no Chile, astrônomos conseguem ver galáxias nascendo a 12 bilhões de anos-luz de distância. Ou seja, a luz que saiu dessas galáxias saiu delas há 12 bilhões de anos. Vamos parar para pensar um segundo nisso. A Terra e o Sol têm 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, a luz saiu dessas galáxias 3 vezes antes do Sol ter nascido. Tá? E viajou durante 12 bilhões para chegar até aqui. É óbvio que essa luz é super fraquinha, né? Então você tem que ter super telescópios para poder observá-las. O substituto do Hubble vai poder fazer isso de uma forma ainda melhor. Poder observar objetos ainda mais distantes, galáxias nascendo no início do tempo, praticamente.
Outra coisa que esse telescópio vai fazer, que para mim é super fascinante, é descobrir outras terras, descobrir outros planetas girando em torno de outras estrelas. A gente já consegue fazer isso hoje de uma forma indireta. A gente já descobriu mais ou menos 300 planetas girando em torno de outras estrelas que não o Sol. Ou seja, aliás, a gente deve dizer que é muito provável que cada estrela tenha a sua corte de planetas girando à sua volta, o que faz com que existam muitos, muitos planetas por aí. Só, por exemplo, na nossa Via Láctea existem 300 bilhões de estrelas. Imagina se cada uma delas tem 10 planetas. Então são 3 trilhões de planetas. Ou seja, a possibilidade de que existam planetas parecidos com a Terra é muito grande, né? E a questão óbvia, então, é, opa, se existem planetas como a Terra, será que vai ter vida nesses planetas? Será que a vida tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Com esse tipo de novo telescópio e outros que também vão ser construídos, vai ser possível a atmosfera desses planetas girando em torno de outras estrelas. E a atmosfera é a impressão digital da vida, quando fala em astronomia. Por quê? Porque você estudando a atmosfera, você sabe qual que tem nela. Então, por exemplo, olhando para a nossa, vamos supor que tem uma raça de seres alienígenas que está olhando para a gente agora com um super telescópio deles. Eles olham para a atmosfera da Terra e eles veem o quê? Eles veem água, eles veem oxigênio, eles veem gás carbônico e eles veem ozônio. Esses 4 ingredientes são absolutamente fundamentais para a vida. Então, mesmo sem chegar até aqui, os ETs vão dizer, muito provavelmente tem vida naquele lugar. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo exatamente a mesma coisa com outros planetas. Vai estar olhando para a atmosfera deles e procurando por vida lá. Maravilha, maravilha.